A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos em mais um dia de leitura bíblica. Quero te pedir direção, quero te pedir, Senhor, graça, quero te pedir conhecimento, inteligência, sabedoria do alto. Nos faça, Senhor amado, entender, compreender e praticarmos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, nossa leitura bíblica para a glória de Deus. Estamos aí há 2 dias sem fazer a leitura. Tivemos alguns embates, mas estamos aqui. Amém. Vou ler apenas 2 capítulos hoje, né? Tivemos hoje o velório da minha tia, mas vai dar tudo certo. Vamos lá? Esdras, capítulo de número 4. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os tornaram do cativeiro, edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos, desde os dias de Eazar, Adom, rei da Assíria, que nos mandou vir para cá. Porém Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: Não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-vos no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. E sob o reino de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá, de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, reescreveu Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres sírico e na língua sírica. Escreveram, pois, Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes, nesta maneira. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, e os outros da companhia, Didaitas e Afarsaquitas, Tarpelitas, Afarsitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas, Elamitas, e outros povos que o grande e afamado Osnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros da além do rio e em tal tempo. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhes mandaram. Teus servos, os homens daquém do rio, em tal tempo saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém, a edificar aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restabelecerem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Agora, pois, como somos assalariados do paço, e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos dar aviso ao rei, para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis, província que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem desta cidade, não terá porção alguma desta banda do rio. E o rei enviou esta resposta a Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, e aos mais da sua companhia que habitavam em Samaria, como também ao resto dos que estavam da além do rio, paz e em tal tempo.
A carta que nos enviastes foi explicitamente lida diante de mim, e ordenou eu buscarem e acharem que, do tais tempos antigos, aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do rio dominaram em tal lugar, que se lhes pagaram direitos e tributos e rendas. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E aguardai-vos de cometerdes erros nisto, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinsai, o escrivão, e pelos companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém aos judeus e aos impedirem à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o ano 2º do reinado do rei Dário, rei da Pérsia. Capítulo 5 de Esdras. E os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque, começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Naquele tempo veio a eles Tatenai, governador da além do rio, Setar-Bozanai e os seus companheiros, e disseram-lhes assim: quem vos deu ordem para edificar essa casa e restaurar este muro? Então assim lhes dissemos: e quais os nomes dos homens que construíram este edifício? Porém os olhos de Deus estavam sobre os anciões dos judeus, e não os impediram, até que o negócio veio a Dário. E então responderam por carta rei sobre isso, cópia da carta que Tatenai, o governador da além do rio, com Setar-Afarzaquitas, que estavam daquém do rio, enviaram ao rei Dário. Enviaram-lhe uma relação, e assim estava escrito nela: toda paz ao rei Dário. Seja notório ao rei que nós fomos a província, que de Judá a casa dos grandes pedras, com grandes pedras, e já a madeira está pondo sobre as paredes, e esta obra apressuradamente se faz e se adianta em suas mãos. Então perguntamos aos anciões, e assim lhes dissemos: quem vos deu ordem para edificar esta casa e restaurardes este muro? Demais disto, lhes perguntamos também pelos seus nomes, para tos declararmos, para que te puséssemos a escrever os nomes dos homens que são entre eles os chefes. E esta resposta nos deram, dizendo: nós somos servos de Deus nos céus e na terra, e reedificamos a casa que foi edificada muitos dias antes, porque um grande rei de Israel a edificou e a aperfeiçoou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira de Deus dos céus, ele os entregou nas mãos do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta cidade. Transportou seu povo para a Babilônia. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Babilônia, o rei de Ciro deu ordem ao rei para que esta casa de Deus se edificasse, e até os vasos de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém, e os meteu no templo de Babilônia. O rei Ciro os tirou do templo de Babilônia, e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeou governador, e disse-lhes: toma estes vasos e vai, leva-os ao templo que está em Jerusalém, e faz edificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio o dito Sesbazar e pôs os fundamentos da casa de Deus que está em Jerusalém, e desde então para cá se está edificando e ainda não está acabado.
Agora, pois, se parece bem ao rei, busque-se lá na casa dos tesouros do rei que está em Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém, e sobre isto nos faça o rei saber a sua vontade. Amém. Deus abençoe.